Você já se perguntou o que acontece quando o mal se recusa a morrer? Quando uma mente humana se transforma em algo que desafia a própria morte? Este segredo sombrio vai assombrar sua mente para sempre. E não estamos falando de fantasmas comuns, nem de monstros genéricos de filmes baratos. Estamos falando de um serial killer, alguém que cruzou a linha entre a realidade e a lenda, deixando para trás um rastro de terror que ainda hoje se sente nos sussurros da noite. Se você continuar assistindo, descobrirá algo que quase ninguém ousa revelar. Algo que vai mudar a forma como você olha para a escuridão quando estiver sozinho em casa. Mas tenha cuidado. Ignorar o que vou contar pode trazer consequências que vão muito além de pesadelos passageiros. Você pode acabar vivendo assombrado com a sensação de que algo o observa constantemente, ou até atrair forças que prefeririam permanecer invisíveis, até escolher você como alvo. Era uma noite fria, cinzenta, daquelas que parecem sussurrar promessas de dor. A cidade estava silenciosa, mas não era um silêncio comum. Havia uma tensão no ar, um cheiro metálico que lembrava ferro velho e sangue seco, quase imperceptível, mas suficiente para fazer a espinha de qualquer pessoa arrepiar. Naquela época, ninguém sabia exatamente quem ele era, mas as notícias sobre desaparecimentos inexplicáveis começavam a circular. Jovens, mulheres, homens. Ninguém estava a salvo. Cada relato parecia menor do que a verdade real, até que a polícia começou a perceber um padrão macabro, uma assinatura que ninguém conseguiria compreender totalmente. Ele não era apenas um assassino comum. Havia uma inteligência sombria, quase ritualística em cada crime. Cada vítima não era apenas um corpo, mas parte de algo maior, de uma narrativa que ele próprio estava construindo, uma lenda que sobreviveria à própria morte. O primeiro encontro com o terror absoluto aconteceu com uma jovem chamada Elisa. Ela morava em um bairro antigo, cheio de casas com janelas empoeiradas e portas rangentes. Uma noite, ao voltar do trabalho, percebeu que algo estava errado. As ruas estavam estranhamente desertas e um frio cortante parecia seguir seus passos. Ela entrou em casa, trancou a porta, mas ainda assim sentiu um peso na sala, como se alguém tivesse acabado de passar por lá. Um sussurro baixo, quase inaudível, disse seu nome. Ela congelou. Não havia ninguém, mas a sensação de presença era inegável. Esse foi o início da narrativa que transformaria o serial killer em uma lenda. Cada ação sua era meticulosamente planejada, e cada detalhe, que parecia insignificante para a polícia, era, na verdade, um ritual que amplificava o terror que carregava consigo. Mas a história real se intensifica quando olhamos para o local onde os crimes aconteciam. Um galpão abandonado cheio de odores que variavam do mofo ao sangue putrefato. Lá, ele deixava pistas que ninguém ousava interpretar. Pequenos símbolos riscados nas paredes, fragmentos de objetos que pareciam aleatórios, mas que funcionavam como gatilhos de medo para aqueles que ousavam se aproximar. Os investigadores que entraram naquele espaço juram que ouviram passos atrás de si, vozes imitando suas próprias palavras e sombras que se moviam contra a lógica da luz. E ao que tudo indica, ele não estava apenas matando. Estava ensinando o medo. Estava construindo a sua própria lenda devastadora, que sobreviveria ao corpo, que sobreviveria à morte. Uma das partes mais arrepiantes desse caso é que, enquanto vivia, ele já tinha consciência de que se tornaria uma lenda. Ele deixava mensagens, registros e sinais que só seriam interpretados após sua captura ou desaparecimento. Algumas dessas mensagens eram quase imperceptíveis, gravadas em locais que só os mais atentos encontrariam, mas que, quando vistas, causavam uma reação visceral. A mente dele funcionava como um labirinto. Cada ato era uma armadilha psicológica, não apenas para a vítima, mas para todos que tentassem compreender os crimes. E é aqui que o terror se intensifica. A linha entre a realidade e a lenda começou a se confundir. A população começou a ver algo que não existia, sombras nas esquinas, vultos na neblina, passos que desapareciam de repente. Ele havia se tornado mais do que humano. Ele havia se tornado o símbolo do medo primordial. Mas há algo que ninguém percebeu de imediato. Este serial killer possuía um ritual específico. Um detalhe que parecia aleatório, mas que era a chave para o terror absoluto. Antes de cada crime, ele deixava pequenos objetos em locais estratégicos, uma moeda, um pedaço de pano, uma fotografia rasgada. Para quem não sabia, era insignificante. Mas para ele, cada objeto amplificava uma força invisível, como se ele estivesse invocando algo que existia além da percepção humana. Alguns investigadores e estudiosos afirmam que era uma forma de marcar portais, criar vínculos com dimensões que não deveríamos acessar.
E é exatamente por isso que a lenda sobreviveu. O terror que ele provocava não dependia apenas de violência física, mas de algo mais profundo, algo que toca o medo que carregamos em nossa própria mente. Enquanto a história se desenrolava, relatos de encontros sobrenaturais começaram a surgir. Pessoas que visitaram os locais associados a ele sentiram arrepios que iam além do frio comum, ouviram sussurros e passos que não existiam. Uma mãe contou que sua filha pequena, ao brincar no quintal, apontou para o nada e disse que ele estava ali, mesmo sem ninguém por perto. Um homem adulto afirmou que em um beco vazio sentiu mãos invisíveis tentando agarrá-lo. Cada relato era uma camada da lenda, cada detalhe tornava o medo coletivo mais palpável. E o mais aterrador: aqueles que ignoravam os sinais eram os que mais sofriam, como se a própria energia maligna que ele havia espalhado cobrasse um preço. Se você está pensando que tudo isso é exagero, pense novamente. Este serial killer morreu, mas a lenda permaneceu viva. E não estamos falando apenas de histórias em livros ou documentários. Pessoas relatam sonhos em que ele aparece, figuras que surgem nas sombras da noite e sussurros que atravessam o silêncio da madrugada. Aqueles que estudaram seus crimes mais profundamente afirmam que o ritual que ele deixou para trás funciona como uma assinatura, um elo que conecta a sua presença à realidade atual. Ignorar isso pode ser perigoso. Se você encontra símbolos estranhos, objetos fora do lugar ou sente presenças inexplicáveis, não é coincidência. É a própria lenda lembrando que o mal que ele encarnou ainda se manifesta. E é aqui que chegamos à revelação macabra. O que parecia apenas uma sequência de assassinatos, quando analisado, revela um padrão que desafia a lógica. O serial killer transformou cada crime em um ato de invocação, cada local em um ponto de energia, cada detalhe em um canal para algo além da vida e da morte. Ele não queria apenas matar. Ele queria transcender. Queria que o medo que ele criava sobrevivesse a ele. E funcionou. Hoje sua história é contada como lenda, mas cada objeto, cada símbolo, cada suspiro de vento em locais relacionados a ele carrega fragmentos do mesmo terror. Então, o que podemos aprender disso e como isso se aplica a você? Primeiro, reconhecer o poder do medo e da atenção aos detalhes. Casas abandonadas, corredores escuros, noites solitárias. Tudo pode ser um ponto de conexão com forças que não entendemos. Segundo, pequenos sinais não devem ser ignorados. Um objeto fora do lugar, uma sombra que se move rápido demais para ser natural, um sussurro que repete seu próprio nome, são avisos. E por fim, lembre-se, a lenda continua viva porque aqueles que se permitem ignorar os sinais acabam sendo parte dela. Eles se tornam presas do medo que ele espalhou, mesmo décadas depois de sua morte. Agora imagine isso. Você sozinho, à noite, em um corredor silencioso. A luz da lua entra pelas janelas quebradas, revelando símbolos que você nunca deveria ter visto. Um sussurro atrás de você repete seu nome. E naquele momento você entende. O mal não está apenas no passado. Ele sobreviveu, e você acabou de entrar em contato com ele. Esse é o poder de uma lenda devastadora. Ela não se limita a histórias. Ela se infiltra na mente, no corpo, no ar que respiramos. Este é o legado que ele deixou, e este é o terror que você sente agora ao ouvir essas palavras. Se você ainda está assistindo, parabéns. Isso significa que tem coragem de enfrentar o que a maioria evita. E é exatamente essa coragem que separa aqueles que sobrevivem à escuridão daqueles que a deixam consumir. Apenas quem reconhece o medo e encara seus detalhes mais sombrios consegue emergir, mais forte, do outro lado. Se você gostou desta história, reflita sobre o que acaba de ouvir e volte para outros vídeos do canal. Mas lembre-se, nem todos que se aprofundam nesses relatos retornam inalterados. Alguns carregam fragmentos do terror consigo para sempre. E antes de terminar, lembre-se, o serial killer pode ter morrido, mas a lenda continua. Portais invisíveis, objetos marcados, símbolos esquecidos. Tudo isso sobrevive em cada sombra, em cada suspiro do vento, em cada canto onde o medo se esconde. O dia em que ele virou lenda devastadora não é apenas uma data no passado. É um alerta. Um aviso sombrio de que alguns males nunca morrem, apenas esperam o momento certo para lembrar que ainda estão presentes. E o próximo vídeo que vamos contar talvez seja sobre alguém que cruzou com essa lenda e viveu para contar, ou talvez não tenha sobrevivido.